Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Queridos, eu vou fazer essa videoaula para vocês, tá? Por dois motivos. Primeiro, porque nós estamos já há um tempo, né, no processo de escrita e correção de texto, e eu tenho verificado que muitas vezes, até por perguntas que vocês me fazem, enfim, via WhatsApp, e-mail, em todos os acessos que a gente tem, um desconhecimento sobre os critérios que estão sendo considerados para corrigir o texto de vocês, tá? Pelo menos assim, alguns detalhes dessas competências que são as competências do Enem, certo? E também, ao ter acesso às redações de vocês, eu percebo, e eu sei que isso é necessário, tanto que é uma das didáticas que eu tenho nas aulas presenciais, eu percebo que vocês precisam ter mais análises de textos nota 1000, da estrutura que eles apresentam, para que vocês tenham um referencial. Isso é uma das coisas que eu acho bem importante, que vocês sempre tenham um bom embasamento de estrutura, e para a gente ter esse bom embasamento é totalmente necessário que a gente faça análises, estudos das redações nota 1000, né, principalmente do ano anterior, né, porque são as mais, vamos dizer assim, próximas que a gente tem, né, em termos de data e dos critérios que foram considerados pela banca para a correção, tá? Então vamos lá. Eu vou começar primeiro, gente, então explicando para vocês as competências, tá? Vocês sabem que o Enem, ele avalia o texto de vocês a partir de 5 competências. A competência 1, que é a do português, a 2, que é de estrutura e conteúdo, a 3, que é de conteúdo e projeto de texto, a 4, que é de coesão, e a 5, que é da proposta de intervenção, tá? Então, essa consciência dessa parte mais genérica vocês têm. Eu quero mostrar mais pontualmente alguns aspectos que eu acho que para agora são necessários para vocês, até a gente chegar no aprofundamento dessas competências, tá? Então, eu vou falar da primeira competência, tá? Que diz assim: que o aluno ele precisa demonstrar domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, certo? E isso envolve duas coisas. Uma estrutura sintática inabalada, e a segunda, que não haja desvios de convenção de escrita, gramaticais, de escolha de registro e de escolha vocabulário, tá? Então eu vou explicar um pouquinho o que cada uma envolve para que vocês tenham uma noção. Mas lembrando que quando a prof corrige lá no texto de vocês, obviamente vocês podem me perguntar sempre, porque eu não costumo, não há possibilidade de tempo de a gente colocar lá, por exemplo, aqui você deve empregar crase porque existe tal e tal situação. Não tem como, por causa realmente da falta de tempo para poder devolver esse texto para vocês. Mas, sempre que tiver uma dúvida, prof, por que tem uma vírgula aqui? É só me perguntar que eu explico, tá? Então, vamos lá. Desvio de estrutura sintática vai acontecer quando vocês tiverem truncamento de período. O que é isso, gente? É quando vocês fazem uma frase que ela é de difícil leitura, seja porque está cheia de intercalações, seja porque tem muita pontuação ali dentro, seja porque vocês não são objetivos diretos, tá? O Enem, a gente sempre diz, ele é um texto limpo, direto, transparente. Existem algumas alterações que a gente faz, sim, até para deixar a frase mais complexa. Mas a gente não enche, porque vocês vão ver até pelo texto nota 1000 que eu escolhi depois, ele é um texto mais limpo, tá? Justaposição de orações ou períodos, gente, é quando vocês vão colocando uma frase do lado da outra sem pontuação. Daí é o contrário aqui, sem uma pontuação, sem elementos de coesão que mostrem relações que tem entre si, tá? Mas principalmente sem pontuação. São frases justapostas, uma do lado da outra, e a gente não tem ali um encerramento oficial por meio de um ponto final, por exemplo, tá? E excesso, duplicação ou ausência de palavras acontece, turma, quando a gente tem, por exemplo, assim, tá? Quando a gente tá passando a limpo a redação, sabe que o nosso pensamento está mais à frente do que muitas vezes a nossa mão, né? E daí a gente escreve, quando a gente vê, a gente comeu uma palavra, tá? Se a gente não se dá conta para voltar e corrigir, nós vamos ter ali a ausência de uma palavra. Então isso é um problema sintático. Ou o contrário, às vezes a gente não se dá conta e daí a gente vai escrevendo e daí coloca lá. Isso ocorre, por exemplo, e aí você repete, por exemplo. Isso causa, a gente tem um termo sobrando ali dentro, causa um problema de estrutura sintática, ok? Muito bem. Então, se nós tivermos problemas aqui, teremos prejuízo na competência 1. E
Se nós tivermos algum desvio como de convenção de escrita, gente, isso ali envolve acentuação gráfica, ortografia, emprego do hífen, maiúsculas, minúsculas, separação silábica, tá? Se tiver qualquer erro ali, é desvio contado. Gramatical, regência, concordância, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes, crase, tudo isso ali tem desconto. De escolha de registro, gente, é questão do formal e informal, do coloquial ou do culto. Todos sabem que um texto de prova, de vestibular, do que for, gente, sempre é um texto que cobre a linguagem formal, obviamente, a norma culta da língua. E de escolha vocabular, que é quando a gente escolhe uma palavra, coloca dentro do texto, muitas vezes vocês fazem isso para tentar rebuscar o texto, deixar ele mais bonito, mas vocês não têm certeza do significado daquele vocábulo, e aí ele diz uma coisa diferente do que vocês gostariam. Eu sempre cito como exemplo corroborar. Vocês usam o corroborar muitas vezes no sentido de colaborar. Por exemplo, a desonestidade corrobora para a corrupção. Não, a desonestidade colabora para a corrupção. Corroborar significa confirmar. Então essa palavra ela fica certa quando eu digo assim, dados corroboram o decréscimo do número de pessoas contagiadas pelo Covid-19. Então dados corroboram, dados confirmam o decréscimo, tá? Então isso é um exemplo de desconto que aconteceria ali, certo? Para vocês gabaritarem, que é quando a gente tira aqui o nível 5 são os 200 pontos, para vocês gabaritarem, vocês poderão ter no máximo uma falha de estrutura sintática, tá? E no máximo 2 desvios, tá? No máximo uma estrutura sintática ou no máximo 2 desvios. Se tiver um ou outro ali, gente, você já não tem como gabaritar, tá? Agora, o nível 4, que são os 160, gente, ali vocês podem ter, por exemplo, até 10 desvios cometidos. Mais do que 10, a gente já vai para 120, tá? Então é mais ou menos assim que a gente se organiza na divisão de notas ali da competência número 1, certo? Muito bem. Vamos agora para a competência de número 2. Na competência de número 2, eles esperam de vocês isso aqui. Que vocês demonstrem que conseguem compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das áreas de conhecimento dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa. Em prosa significa que o texto é corrido, que não é em forma de verso, tá? Então aqui, pessoal, é preciso que haja 3 cuidados. O aluno tem que ter, para ter 200 pontos, uma abordagem completa do tema. 2, as 3 partes do texto, sendo que nenhuma pode ser embrionária. 3, um repertório legitimado e pertinente ao tema, com uso produtivo. Vamos lá para a explicação. Tá, a abordagem completa do tema é aquilo que a prof conseguiu, ainda em aula presencial, explicar para vocês. Gente, daquelas palavras todas, por exemplo, do Enem 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Essas 4 palavras, elas precisam estar lá. Se elas não estiverem, vocês não têm uma abordagem completa. E aí, lembra o que eu disse? Olha aqui, ó. Quem deixar de colocar uma palavra, em toda a redação, gente, vai tirar nessa competência o máximo de 40 pontos, tá? E na competência 3 também, e na competência 5 também, então tem que cuidar. Então, isso é a abordagem completa. Segunda, 3 partes do texto, gente, é introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? O que significa dizer embrionário? Nenhuma delas pode ser embrionário. Gente, eles consideram que um parágrafo de 3 linhas é um parágrafo embrionário. Então, claro que com o passar do tempo, ninguém vai sonhar em fazer parágrafos de 3 linhas. Mas agora, por exemplo, eu estou corrigindo. Parágrafos com 3 linhas, até 4 eu acho muito perigoso, tá? Parágrafos com 4 linhas, vocês evitem, gente, em qualquer lugar, porque pode ser considerado embrionário e aí vocês não vão gabaritar, tá? E o último, que é o repertório. 1, legitimado, e pertinente e produtivo. Turma, ele é legitimado, o que é tornar algo legítimo, tá? É verdadeiro. Então, é aquele que eu afirmo alguma coisa e eu comprovo com algum dado estatístico, testemunho de autoridade, citação, fator histórico, por exemplo, sei lá, sociologia, filosofia, alguma reportagem de uma revista, jornal, certo? Isso é legitimar. E esse repertório legitimado, ele tem que ser pertinente, ou seja, tem que ter uma lógica aquilo que eu estou apresentando.
E por último, produtivo. Produtivo é o quê? É quando vocês conseguem desenvolver com a ideia aquele repertório que usaram. Ele não fica só jogado dentro do texto. Quando vocês fizerem isso, vocês terão realmente o repertório legítimo, pertinente e produtivo, certo? Ok?